jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra contra o teu santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Declare isso aí. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça. Boa noite, CR. Meu nome é Gustavo. Sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional. E estou aqui para agradecer a Deus, porque cada dia Ele tem feito milagres na nossa vida, amém? Você tem motivos para agradecer? Amém.
Vamos declarar que Ele é o nosso eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
passando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Podem sentar, queridos e queridas. Boa noite. Boa noite para cada um de vocês que está aqui presencialmente. E boa noite aos nossos queridos e queridas que estão online. Que você seja muito abençoado, como nós estamos sendo abençoados aqui.
Eu sou uma filha amada de Deus e nesse ciclo eu estou trabalhando questões organizacionais e também questão da minha identidade. Entender que eu sou uma filha amada de Deus, não só na minha mente, mas descendo para o coração. Meu nome é Roseni. Queria dar boa noite para cada um de vocês que está aqui. Este é um lugar para pessoas que querem trabalhar alguma área da sua vida. Algum mau costume, aprender a falar não, lidando muitos de nós com separações. Então é um lugar muito amistoso. E para que você entenda melhor o que é o Celebrando, nós vamos ter 2 pequenos filminhos. Mas o meu papel aqui antes desse filminho é dizer que você é muito bem-vindo. Que você é muito bem-vinda. Vou pedir uma outra gentileza. Pode ficar em pé de novo? Uma das coisas que nós aprendemos sobre famílias funcionais, famílias que funcionam, é que eles se abraçam, que eles se tocam. Então, você fique à vontade para dar um abraço, aperto de mão. Se você também não gosta, senta e fique à vontade. Mas se ficar em pé, vai receber um aperto de mão ou um abraço, tá bom? E logo depois desses abraços, vamos passar o nosso filminho. Renato, por gentileza. Eu acredito que esse pequeno vídeo, sem uma palavra, explica tão bem o que é o Celebrando. Aquela menina pode ser muitos de nós, não é? Caminhando pela vida com a mochila cada vez mais pesada e chega alguém que fala, não, você pode deixar essa mochila de lado. E eu acho tão lindo quando ela vai em direção à água e ela pula com roupa e tudo. Então, isto é um exemplo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Nós vamos ficar sentadinhos, pode ser sentadinhos, Rô? Para nós orarmos a oração da serenidade, pode ser? Boa noite, CR. Sou uma filha amada, muito amada por Deus, me recuperando de traumas e feridas decorrente de um abuso sexual na infância e adolescência e as consequências dessa atitude na minha vida adulta. E neste ciclo, neste ano, trabalhando o orgulho. Meu nome é Roseli.
Eu sirvo aqui no CR, na secretaria, no TIM e também na Conexão. E eu queria fazer um convite para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, para que junto a gente faça a oração da serenidade. Vamos lá? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Ótima partilha. Tem uns recadinhos, vou fazer agora, tá bom? O primeiro é que na semana que vem nós vamos começar a nossa peregrinação pelo processo da recuperação. Então, a semana que vem falaremos sobre negação. A questão de que eu não consigo ver algumas coisas, eu não consigo. Não é que eu não quero, eu não consigo. E aí, conforme eu vou ouvindo as partilhas dos outros, eu falo, talvez eu tenha alguma questão parecida. É assim que começa o nosso processo. Também gostaria de dizer que logo depois da divisão em grupos, nós teremos o tempo aqui com o pastor Ed. Logo em seguida, nós vamos dividir em nossos grupos de apoio. Você que está aqui pela primeira vez, a nossa sugestão é que você não vá, que você fique aqui mais um pouquinho, tá bom? Vamos ter um pequeno painel aqui, falando um pouquinho sobre o que é o Celebrando. Então, no fim, depois dos tempos de partilha, do nosso tempinho aqui, tem um lanche gostosinho para você. Tem um lanche muito gostoso. Por que tem um lanche? Não é só para que a gente fica com fome, não. É para a gente poder digerir um pouquinho do que a gente ouviu. E nós vamos falar aqui que saúde emocional tem a ver com partilhar, com falar. Então, ali no nosso lanchinho, a gente vai conhecendo as pessoas com as quais nós vamos querer falar, talvez. Então, é um tempo muito precioso. Nossa sugestão, não vá embora direto. Fica ali, toma um chazinho, come um lanchinho para acalmar um pouquinho. Faz sentido? Nós temos algumas coisinhas numa lojinha que nós temos ali, que é ela que providencia o nosso lanchinho. Então, querendo comprar alguma coisa, fique à vontade, mas você não é obrigado não, tá bom? Fique muito à vontade. Muito bem, nós temos um grupo de oração que acontece às 19h30, antes de Celebrando, todas as quartas-feiras, na sala 6. Nós entendemos que a recuperação tem muito a ver com oração. Então, temos todas as quartas-feiras um grupo que se encontra antes Celebrando para o nosso tempo de oração. Muito bem, nós temos mais um videozinho e logo em seguida a nossa reflexão. O Joilson tem família, é casado há 8 anos, quase na adolescência, um pouco antes, onde eu lembro que meu irmão mais velho, ele levava vídeos de conteúdo adulto para casa e ele falava, não era para ninguém assistir, e aquilo me despertava curiosidade, a proibição me despertava curiosidade. Quando ele saía para trabalhar, eu procurava entrar no quarto, assistir os vídeos, entender o porquê que ele não queria que eu assistisse. E a partir disso, precocemente, eu fui tendo acesso a conteúdos adultos, a pornografia especificamente, e de maneira muito precoce passei a desenvolver o hábito de querer ter acesso a vídeos, imagens, fotos, tudo que pudesse ter um apelo sexual. Perdi a virgindade com 14 anos de idade e depois disso eu comecei a frequentar casas
prostíbulos mesmo, já com os meus 18 anos. Então a iniciação na vida sexual foi muito cedo, foi muito precoce. O que me levava aos conteúdos adultos, hoje eu posso dizer isso, na verdade, a minha baixa estima. Sempre que eu experimentava algum, por menor que fosse a frustração, era nela que eu procurava aplacar minha tristeza. Era uma espécie de antídoto anestésico, porque eu me sentia rejeitado, seja pela minha mãe, eu me sentia rejeitado pelos meus irmãos, ou por amigos, ou por alguma garota que eu estava gostando, mas não me sentia correspondido. Então eu enxergava na pornografia uma forma de aplacar essa dor. Logo após o término do ensino médio, eu fui para o seminário. Eu fui estudar teologia porque eu tinha aspirações pastorais. E mais uma vez essas questões borbulhavam na minha mente e no meu coração. Eu estou fazendo algo com o qual eu não concordo, eu não acredito que deva ser assim. A minha fé me diz que esse não é o melhor caminho, mas eu não tinha forças para deixar de fazer. Eu imaginei que quando eu casasse, o problema seria resolvido. O problema é que eu não tenho sexo à disposição 24 horas por dia. Então esse é o problema. Então, por não ter, é que eu busco outras formas de ter. Eu fui cheio de expectativas para o casamento. E essas expectativas, elas foram construídas com base em toda a infância, adolescência, juventude, consumindo conteúdos adultos. E foi para essa relação que eu imaginava ter tudo aquilo que eu via no virtual eu teria no real. Ou até mesmo quando eu tive situações de sair com garotas de programa, de estar em casas de prostituição, eu imaginava coisas que eu via no virtual, mas que no real não acontecia. Era pura ilusão. Em 2012 eu fui convidado para assumir uma igreja. Foi muito difícil, alguns momentos, não apenas pelo ministério pastoral em si, mas muito difícil para mim, porque eu continuava tendo compulsão sexual, ensinando para outras pessoas, mostrando para outras pessoas como não fazer coisas que eu, no meu íntimo, eu estava fazendo. Vivia novamente um conflito, aquele mesmo conflito da adolescência, da juventude, agora estava comigo no ministério pastoral. Em um determinado domingo, eu ouvi o anúncio de uma palestra no grupo de apoio sobre o vício do sexo e vi naquele grupo de apoio o lugar que eu precisava estar. E ao perceber as pessoas falando abertamente sobre as suas questões, colocando para fora os seus maus comportamentos, seus traumas, seus enroscos, aquilo me despertou muita vontade de falar também. No grupo de apoio, eu pude entender uma verdade que eu já conhecia, mas que não era tão latente assim, não estava tão presente assim na minha vida, que é a verdade de que sou um filho amado de Deus. E o fato de me apropriar disso me foi dando forças para lidar de maneira clara, contundente com a minha questão. Não fugir, não achar que eu era o pior de todos, mas lidar e tratar e falar dela abertamente. E eu senti aquele grupo como uma grande casa de misericórdia. Ali eu percebi a graça de Deus, a misericórdia de Deus exalando pelos ouvidos, pelas falas, pelo abraço das pessoas, pela forma como mutuamente nos apoiávamos. Quem vive de maneira compulsiva deixa de estar com pessoas que ama, deixa de desfrutar de momentos em família, com amigos, deixa de fazer coisas que possam ser positivas para elas. O conselho que eu daria para mim mesmo hoje, no passado, seria: não viva sozinho, não fique sozinho. Sozinho você vai continuar preso às mesmas questões, ao mesmo comportamento e não vai conseguir experimentar a cura. A cura é quando nos relacionamos com outras pessoas que passam pelo mesmo problema, que enfrentam as mesmas situações e que podem simplesmente nos apoiar e nos abraçar sem nos julgar. Onde não há julgamento, há transformação.
Joilson, um presente de Deus. Joilson, um presente de Deus, esteve com a gente até que teve que mudar para os Estados Unidos, está trabalhando lá, conheceu a maneira como Deus o quis, que Deus permitiu que ele trabalhasse uma questão dele, foi aqui no nosso meio, através de um lugar seguro. Eu sou muito grata a Deus por essa comunidade, eu sou muito grata a Deus pela nossa liderança que permite que nós tenhamos um programa desse. Pastor Ed, é uma honra tê-lo com a gente. Esse lugar acontece porque a nossa igreja é celebrante, a nossa igreja acredita na saúde emocional, a nossa igreja, nossa comunidade acredita que a confissão, que o caminhar com pessoas nos leva à cura. Então, Pastor Ed, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por permitir que esse programa aconteça aqui. Vou te dar outro abraço. Boa noite, CR. Eu sou Ed Renê, sou um filho amado de Deus. Não é que o Neymar estreia hoje? Que coisa, né? Como é a vida. Sabe que quando eu cheguei na IBAB, teve uma Copa do Mundo, e aí eu convidei um monte de amigo para assistir o jogo lá em casa. Aí faltava assim, uma meia hora para começar o jogo, toco o telefone, eu atendi, era uma senhora falando: pastor, o primo da cunhada, do sobrinho, da minha vizinha, morreu. O senhor não pode fazer o velório? Posso, irmã? Quando é? Agora. Ah, Jesus. Mas é isso, tem decisões que a gente toma na vida que já decidem um monte de outras decisões. Não sei nem porque que eu falei isso. O assunto hoje é saúde mental. E eu gostaria de conversar com você sobre isso. E fazer considerações. Após a pandemia, o Brasil experimentou um aumento de 25% dos índices de ansiedade e depressão. O nosso país é o segundo país com mais casos de burnout. Só perdemos para o Japão. E essa condição do burnout, sabe o que é o burnout? Imagina que você acendeu um palito de fósforo, ele queimou e apagou. É isso, é ter a energia totalmente consumida e perder a capacidade de brilhar. Burnout. Afeta 32% da nossa população. É bastante. Saúde mental é um dos maiores luxos da nossa sociedade. Estar bem. E a expressão saúde mental, ela é complexa. Há muitas variáveis, muitos ângulos de observação para dizer que alguém tem saúde mental. Para tornar simples essa questão, a Organização Mundial de Saúde nos oferece uma definição ou de critérios para a saúde mental. O que é saúde mental? A OMS diz que é um estado de bem-estar que nos permite dar conta do dia a dia, recuperar bem após o desgaste, realizar nosso trabalho e contribuir com a sociedade. Saúde mental é um estado de bem-estar que nos permite
dar conta do dia a dia, uma boa recuperação depois do desgaste, fazer o nosso trabalho e contribuir para a sociedade. Esses 4 critérios, eles são indicadores do que nós poderíamos chamar de uma vida saudável. Dar conta do dia a dia, o que significa isso? É ter deixado de ser dependente. Quem dá conta do seu dia a dia tem autonomia. Não depende de ninguém para sobreviver. É claro que, levado ao extremo, essa é a afirmação falsa, porque nós dependemos uns dos outros para sobrevivermos. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu não dependo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão mais velho, da minha irmã, do meu cunhado, da cuidadora. Eu dou conta do meu dia a dia. Eu dou conta das minhas responsabilidades. Eu tenho autonomia. Eu não sou dependente. Guarde isso. E mais do que isso, eu sou protagonista da minha própria vida. Se eu dou conta de mim, se eu dou conta do meu dia a dia, se eu sou responsável por mim, se eu não sou dependente do cuidado e do recurso de outra pessoa, quem decide a minha vida sou eu. Não é a outra pessoa. Agora você come, nesse lugar você não vai. Vem aqui, vista isso. Uma pessoa dependente que está sob cuidados, inclusive está sob a sugestão de que você não sabe o que é melhor para a sua vida. Eu sei, toma esse remédio. Você não sabe o que é melhor para a sua vida, me dá aqui o seu cartão de crédito. Você não consegue controlar seu cartão de crédito, me dá aqui. Pessoas dependentes, perdendo a autonomia, perdem o protagonismo. Então elas se tornam coadjuvantes da sua própria vida. Percebe que se fosse só isso já estava bom demais. Claro, vamos fazer um parêntese e fazer uma ressalva às pessoas com necessidades especiais que precisam de cuidados, as pessoas enfermas e as pessoas de idade avançada, que à medida em que nós envelhecemos, a ordem inverte. Papai segurou você no colo quando você era pequenininho, agora você segura o papai no colo quando ele está velhinho. Mamãe segurou você no colo quando você era pequenininha, agora você segura a mamãe no colo quando a mamãe está velhinha. Essa é a vida. Mas nós não estamos falando dessas pessoas cuja dependência é justificada. Nós estamos falando de gente com 42 anos de idade, que não tem autonomia e que não é responsável por si, que não dá conta da sua própria vida e que não é protagonista da sua própria história. Então, saúde mental é um estado de bem-estar que nos permite dar conta da nossa vida. Segundo, nos permite uma boa recuperação depois do desgaste. Desgaste é diferente de cansaço, né? O cansado, ele descansa e volta ao estado original. Digamos que eu consegui produzir 10 caixas, fiquei cansado, descansei, e descansado eu volto ao meu trabalho e produzo 10 caixas. E descanso, volto e produzo 10 caixas, e descanso, volto e produzo 10 caixas, até que eu não estou apenas cansado, eu estou desgastado, e eu descanso, volto e no dia seguinte eu produzo 8 caixas. E estou desgastado, aí eu descanso, volto, dali a uma semana eu só estou produzindo 7 caixas. Ué, mas você não produzia 10? Tá, mas agora você não está nas mesmas condições. Isto é, o seu
descanso não é regenerador. Você vai sofrendo perdas de suas energias vitais. Isso significa que quando nós não nos recuperamos bem depois do desgaste, nós não estamos respeitando adequadamente as pausas necessárias para uma vida saudável. Na Bíblia Sagrada isso chama sábado, o Shabat. Só máquina produz 7/24. Árvores frutíferas dão o seu fruto quando? Na estação própria. Isso faz parte dos ciclos da vida. Perder as folhas não significa que a árvore está doente, significa que é outono. Significa que é inverno, né? Não estar com fruto não significa que a árvore é infrutífera, que não é a estação própria. Isso é ciclo da vida. Se nós não nos recuperamos depois do desgaste, das duas uma, ou nós não estamos fazendo as pausas necessárias e nós não descansamos. Nós dormimos, mas não descansamos. Nós descansamos, mas não nos revitalizamos. Ou nós não estamos vivendo sábia e adequadamente os ciclos da vida. Não temos a maturidade para olharmos no espelho, sem folhas, galho seco, e dizer: tudo bem, Ed, é inverno, fica de boa. Tudo bem não ter folha, tudo bem não ter flor, tudo bem não ter fruto. Ainda não é época da colheita, ainda não é primavera, está tudo bem. Ciclos. Quando nós não nos restauramos adequadamente, os ciclos ficam todos embaraçados e embaralhados. Era para a gente estar seco, mas a gente arruma umas folhas falsas e põe folha bonita. Passa batom, pendura brinco, mete uma lipo. E aí é uma árvore com folhas e flores falsas, que não respeita o inverno. Tudo bem ter inverno. Passar por um divórcio, perder o marido, perder a esposa, viver um luto, ser demitido do trabalho, terminar um romance, ter um carro roubado, ter que fazer uma cirurgia que não estava programada, ter que interromper o mestrado. Recebeu uma notícia, eu aconselhei um homem que disse: eu estava em Recife, no auge da minha carreira, e a minha mulher me ligou e me deu a pior notícia da minha vida. Qual foi? Que ela estava grávida do nosso 3º filho. Uau! Coragem, hein, para admitir? Coragem. Coragem. Ciclos da vida. Ok, tomou consciência de que foi a pior notícia, que você não queria ter um 3º filho. Não agora, inclusive. Tudo bem, senta, respira. O que você vai fazer com isso? Restaure-se. Está dando para entender o que é recuperar-se bem depois do desgaste? Eu me lembro o dia quando a Silvia, minha esposa, me chamou e disse assim: olha, você não está bem já faz tempo. E eu achava que você estava vivendo um luto pela perda do seu amigo. Só que o luto está demorando muito. O que ela estava dizendo para mim, se tivesse lido a definição da OMS,
você não está se restaurando bem. Compreendo um luto, mas tem que ter a restauração. Compreendo o cansaço, compreendo o desgaste, mas tem que ter a restauração. Quando a restauração não acontece, sinal amarelo piscante. Terceiro, fazer nosso trabalho. Fazer nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Pode ser a carreira e a atividade profissional. Pode ser o seu ministério. Pode ser a sua responsabilidade familiar. Fazer o seu trabalho. Aquilo que lhe compete como responsabilidade. É diferente de dar conta da vida, tá ligado? É diferente de dar conta da vida. Dar conta da vida é viver, ser adulto. Agora, fazer o trabalho é que algumas responsabilidades são suas. A equipe de vendas é sua responsabilidade. Guardar o portão é sua responsabilidade. Pode ser cuidar da casa, é sua responsabilidade. Cuidar de 4 crianças é sua responsabilidade. O que é que está sob sua responsabilidade? Porque tem muita coisa na vida que não está sob nossa responsabilidade. Se Deus me cobrar algumas coisas, eu vou dizer, Senhor, desculpa aí, mas não era problema meu não. Mas tem coisas que são sim problema meu. O que é responsabilidade? Ser responsável. E o que é ser responsável? É ser a pessoa que responde por. Quem responde por isso? É o pastor Ed. Quem responde por isso? É o Douglas. Quem responde por isso? É a Roseni. Quem responde por isso? Você responde pelo quê? O que é que, se você não fizer, ninguém vai fazer porque era a sua responsabilidade fazer? Você sabe bem o que é isso aí? E mais, você faz, você cumpre a sua responsabilidade, você faz o seu trabalho, aquilo que esperam que você faça e aquilo que outras pessoas dependem que você faça para que elas possam fazer o que elas têm que fazer. Isso dá para nós senso de valor, de eu sou útil, eu sou importante, eu faço diferença nesse sistema. Que sistema? Eu, meu marido e minha filha. Eu, minha mulher e meus 2 filhos. Que sistema? Eu e esses 80 soldados do meu batalhão. Que sistema? Seja lá qual seja o seu sistema. Eu sou importante nesse sistema e se eu faltar, o sistema entra em colapso. Você se enxerga assim em algum lugar? Você se sente útil, necessário, fazendo diferença? 4. Contribuir para a sociedade. Saúde mental é um estado de bem-estar que nos permite dar conta da vida, nos permite a boa recuperação depois do desgaste, nos permite fazer o nosso trabalho e nos permite contribuir para a sociedade. Bom, o que é contribuir para a sociedade? Não é trabalhar, viu, pessoal? Contribuir para a sociedade tem a ver com a dimensão do altruísmo. Quando você faz uma coisa por dinheiro, é digno e é justo, isso se chama trabalho. Mas se você faz só pelo dinheiro, você faz por você, não faz por mais ninguém. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que ganhar o meu salário. Tá, então eu estou fazendo isso preocupado comigo mesmo. Não, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque isso é útil para você e eu tenho prazer nisso. O que é que você faz na sua vida que você não ganha nada fazendo? Você só dá. Onde existe dimensão de altruísmo na sua vida? Ou você é egocêntrico, egoísta, só pensa em você e só faz as coisas do seu interesse, do seu jeito, na sua hora, e você se descompensa quando a contrariedade bate na sua porta ou quando você tem que sair do seu caminho e sair do seu planejado para abençoar essa pessoa aqui. Saúde mental implica essa dimensão de consciência de que não estamos presos a nós mesmos
E quanto mais nós nos doamos de maneira altruísta, mais significativa é a nossa vida. O que é saúde mental? Um estado de bem-estar que nos permite dar conta da nossa vida, uma boa recuperação depois do desgaste, fazer o nosso trabalho e contribuir de maneira altruísta para o bem comum. Saúde mental, de acordo com a OMS. Agora, um parêntese que eu quero falar sobre distúrbio mental. Quando a gente não consegue dar conta da nossa vida, a gente está numa fase em que alguém tem que prestar atenção na gente para a gente não fazer besteira. Mas a gente está trabalhando, a gente está vivendo, mas está meio desequilibrado, desarranjado. Não está produzindo tanto quanto poderia produzir, está tomando remédio para dormir, depois toma remédio para acordar. O negócio está meio desarranjado. Mas a gente está funcionando. Só que o distúrbio mental é quando o caos se instalou. Quando nós perdemos absolutamente o controle das nossas faculdades cognitivas, emocionais e volitivas. A gente está descompensado, a gente perdeu a lucidez, está fora do giro. A gente fala assim, o fulano está fora da casinha, não é isso que a gente fala? Distúrbio mental. Ele não está falando coisa com coisa, distúrbio mental. Quando a gente perde o controle das nossas capacidades volitivas. Foi o testemunho que nós ouvimos. Eu fazia uma coisa que eu não queria fazer. A gente chama isso de compulsão, a gente chama isso de vício. Alguém ou alguma coisa está nos controlando contra a nossa vontade. O distúrbio mental é mais complexo do que apenas um desequilíbrio da saúde mental, do estado de bem-estar. O distúrbio mental, ele precisa de diagnóstico médico, clínico. Distúrbio mental, não raras vezes, carece de tratamento medicamentoso. Então é questão de medicina. É diferente de mamãe estar em luto. Mamãe está pirada. Mamãe surtou. Diferente as coisas. E quando alguém fala assim, o fulano pirou. Não, isso pode ser irresponsável ao extremo. Você é psiquiatra, você é treinado e capacitado para dizer quem está fora do giro, quem está fora da casinha. Você está confundindo tristeza com depressão, depressão com tristeza. É diferente. Aqui tem a lista dos principais distúrbios psicológicos. Transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtornos alimentares, bulimia, anorexia, fobias. Alguém tem uma fobia, assim, fobia mesmo? Um medo desesperador de alguma coisa? Alguém tem? Interessante, isso exige apoio profissional para cuidar dessas coisas. Tem a ver com traumas, vivências do passado, coisas que não habitam necessariamente a nossa consciência. Mas fobias, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o tal TDAH. O pessoal fala, acho que eu tenho TDAH, porque eu sou muito esquecido. Eu falo, para. Eu tenho dificuldade de me concentrar. Acho que eu tenho TDAH. Não, TDAH é um distúrbio psicológico, precisa de diagnóstico médico. Não é assim, acho que seu filho tem TDAH, hein? Fala para o filho do vizinho. Meu, que isso? Precisa de médico para falar se alguém tem TDAH, não é assim. Eu tenho um amigo que voltou do médico, falou que tem TDAH, e ele começou a falar dele, eu acho que eu sou igual, eu tenho também. Não é assim. Transtorno bipolar, desordem de personalidade, transtorno do espectro do autismo, que na verdade são vários autismos, vários níveis e vários tipos, esquizofrenia,
e transtorno de pânico. Alguém já teve ataque de pânico, crise de ansiedade? É desesperador, né? É um negócio... Olha quantas mãos levantadas, hein? É desesperador. Isso daí é diferente de não saúde mental. Não saúde mental é um desequilíbrio. Aqui já é um transtorno. Eu já não sou psiquiatra, não sou médico, já vou parar por aqui, mas presta atenção nisso, tá bom? Posturas inadequadas para lidar com saúde mental / transtornos psicológicos. Porque como a gente não é treinado, a gente não é o profissional da área, a gente não sabe fazer diagnóstico, coisas a evitar. E nas coisas a evitar, eu acredito que vou sugerir também coisas que podem nos ajudar a lidar com a saúde mental. Você tem que reagir. Você precisa tomar alguma atitude. Você precisa fazer alguma coisa, você não pode se entregar. A pessoa vai olhar para você com que forças? Eu não tenho força. Se eu tivesse forças, eu já teria reagido. Exigir de pessoas em momentos de desequilíbrio ou diagnosticadas com distúrbio, uma postura que se espera de uma pessoa saudável é cruel. Responsabilizar a pessoa, mas ela não tem forças. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa com uma perna quebrada que ela tem que pular daqui para o chão. Não, força de vontade. Não faz corpo mole não, pula daí, você consegue. Não, eu estou com a perna quebrada. Não é que falta força de vontade, eu não tenho condição. Eu perdi o meu equilíbrio de saúde, a minha condição saudável. Então, quando nós cobramos das pessoas, isso é cruel. E quando a gente cobra da gente mesmo? E quando a gente exige da gente mesmo, nas condições de vulnerabilidade que a gente enfrenta, que a gente reaja como se estivesse normal, mas a gente não está normal. O grande problema é que a gente tem dificuldade de acreditar que a gente não está normal. Não, isso é coisa da sua cabeça. Você está exagerando. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu me conheço. Você acha que me conhece mais do que eu mesmo? Não é isso que a gente fala para as pessoas quando elas vêm dizer: ô Ed, você está meio alterado. Eu digo: é coisa da sua cabeça. Já faz uns 6 meses que tem uma coisa na minha cabeça a seu respeito. Outra atitude inadequada. Alguém chega e fala: não, liga não, todo mundo passa por isso de vez em quando. Isso o quê? É muito interessante que eu tive meus problemas das minhas hérnias, né, que eu tive 2 crises de hérnia em vértebras distintas. As pessoas querendo cuidar de mim diziam assim: pastor, vai no médico tal, meu primo tem igualzinho o senhor. Como assim igualzinho a mim? Não existe isso igualzinho. Todo mundo passa por isso. Mas eu não sou todo mundo. Você não faz a menor ideia do que eu estou passando. E principalmente, é verdade, todo mundo passa por isso. Eu fiquei. O meu problema é que eu fiquei. E isso significa que eu perdi a minha condição de saúde mental. Eu fiquei ali estagnado em alguma situação. Algo me capturou. Outra coisa inadequada para se dizer: mas por que isso? Você tem tudo para ser feliz. Você tem uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos. Você tem saúde. O cara: não, minha mulher me deixou. Mas você tem saúde. Meus filhos não querem saber de mim. Mas eles vão voltar. Eles vão voltar. É rebeldia, mas eles voltam. Você tem saúde. É como se falasse: olha, você não tem motivos para estar assim como você está, ou você tem muitos motivos para estar diferente do que você está. Sofrimento não faz conta, pessoal. Não faz contabilidade.
E nem todo sofrimento tem explicação, tem motivo. Não tem motivo. E quando alguém quer associar um sofrimento a um motivo e encontra um motivo só, provavelmente esse negócio aqui está equivocado. Porque os nossos sofrimentos, eles são complexos. A gente sofre sem saber de onde veio aquilo, porque está sofrendo. E pior é que a gente mesmo diz, né? Por que eu estou sofrendo se tanta gente pior do que eu? Falo, mas não se compare. Não compare a sua hérnia de disco com a hérnia de disco do seu primo. Não compare a sua tristeza com a tristeza da sua amiga. Não compare. E não se compare com ninguém. Diga, o meu sofrimento, eu não posso ficar nesse mimimi com o meu sofrimento. Tanta gente pior do que eu. O sofrimento maior que existe, sabe qual é? O nosso, porque é o nosso. O dos outros a gente não sente. O dos outros é dos outros. O nosso é o nosso. E o nosso é o maior que tem. Respeite-se. E não fique fazendo contabilidade, comparação e tentando arrumar explicação. Ou uma explicação da relação causa e efeito. É por isso que eu estou assim. Não, tem um monte de por isso envolvido aqui. Porque, inclusive, o por isso é que eu estou assim. E por que aconteceu isso? É por causa disso. E por causa disso também aconteceu por causa disso. E é por causa disso que eu estou assim. Que nem o sujeito que veio falar comigo e disse assim, Ed, eu vou pedir o divórcio. Falei, por quê? Fiquei espantado. Falei, você acredita? Você sabe que eu chego em casa e eles casados há muitos anos, com filhos jovens já criados. Você sabe que eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é pegar meu violão. Antes mesmo de tomar o meu banho, eu chego do trabalho, pego o meu violão, sento na minha cama e toco um pouco. Depois que eu vou tomar banho e jantar. Você acredita que ela quebrou meu violão? Falei, rapaz, e quando foi isso? Na lua de mel. Na lua de mel? Não é. É por isso que eu vou pedir o divórcio, mas tem uns 20 anos de casamento aqui, mas tem isso, que gerou isso, que gerou isso, que gerou isso, que gerou isso. Aí o cara vai pedir o divórcio, porque a vida não é assim por causa disso. É complexa. Outra coisa esquisita da gente falar. A sua cura só depende de você. Mentira, né? A minha doença não depende só de mim. Tem um monte de gente que está doente junto comigo, me fez ficar doente. Eu adoeci enquanto a gente ficava um fazendo o outro ficar doente. A cura é sempre sistêmica, porque a doença também é sempre sistêmica. O desequilíbrio é sistêmico. A cura também é sistêmica. E esse depende só de você, uma pessoa lúcida responderia, foi pensando assim que eu cheguei aqui, achando que tudo dependia só de mim. Aí eu cheguei aqui. Fiquei fechado em mim mesmo, fechada em mim mesma, e vim parar aqui. Então não, a minha cura não depende só de mim. E sabe o quê? Tem alguma coisa errada aí, viu? Falta fé, precisa mais confiança em Deus. Está dando dízimo? E quando as pessoas atribuem causas espirituais, julgamentos morais, para as nossas vulnerabilidades e situações de conflito e de falta de saúde, estou meio já desequilibrado, a pessoa vem dizer que eu não tenho fé. Vem dizer que eu devo ter pecado oculto, esqueleto no armário, você está escondendo coisa. Fazer julgamento moral da minha condição de saúde, psíquica, emocional, física. Pode até ser que tenha responsabilidade moral na minha condição de adoecimento. Mas na condição de adoecimento não é isso que eu quero ouvir. E na condição de adoecimento não é alguém que deve apontar isso para mim. Sabe quem tem que apontar isso para mim? O nome começa com E e termina com O. E o segundo nome começa com S e termina com O. Quem tem que falar para mim
e me convencer do meu pecado, da minha responsabilidade moral, é o Espírito Santo. E Ele sabe fazer isso, respeitando a minha condição, aguardando amorosamente o meu quebrantamento, para dizer a mim verdades que antes são precedidas pelos recursos da graça de Deus que me sustentam, para eu poder ouvir as minhas verdades. Nós queremos confrontar pecado sem graça. A gente só causa mais destruição e sofrimento e dor. Atribuir responsabilidade moral para uma pessoa que já está quebrada. Por isso que a Bíblia fala que Jesus não esmaga a cana trilhada, não apaga o pavio que fumega. Caminhos. Caminhos são poucos, mas são suficientes, acredito. Quero dar só 2 ou 3, apontar somente 2 ou 3 caminhos que fazem muita diferença para mim. Bom, o primeiro já está embutido muito no que eu falei, que é: diga para você mesmo, para você mesma, tudo bem não estar tudo bem. Tudo bem não estar tudo bem. Nós não somos máquinas, nós não somos perfeitos. Santidade não é sinônimo de impecabilidade. Santidade é a capacidade de lidar com a nossa pecabilidade, inclusive com o nosso pecado. Santo não é quem não peca, santo é quem peca direito. Tem que saber pecar. Pecar, assim, sair pecando, aí não, aí é esbórnia. Pecado assim é um negócio sério, pecado é sagrado, gente. Tem que pecar bem, pecar consciente, pecar responsavelmente, pecar lucidamente, pecar observando-se a si mesmo enquanto peca. Qual foi o testemunho que nós ouvimos? Eu corri atrás de conteúdo adulto porque no fundo eu estava buscando isso, aquilo e aquilo outro. Por que é que eu estou aqui? Mas faça isso sem aquele julgamento moral, sem aquela voz condenatória de que você é um verme, que você não sei o quê. Você é um ser humano que tem carências, que tem necessidades, que tem traumas, que tem dores, que não aguenta segurar a barra que você está segurando, aí você vai fazer o que não deve. Eu não estou dizendo, trate, tudo bem fazer o que não deve. Não, tudo mal. Porque cada vez que você vai fazer o que não deve, você aumenta o fosso. Aí você vai para lá, aumenta o fosso. Então não é tudo bem. O que eu estou dizendo é, não seja displicente nos seus descaminhos. Observe-se. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás bebendo de novo, ó minha alma? Por que estás gastando de novo, ó minha alma? Por que estás comendo tanto, ó minha alma? Por que estás mentindo, ó minha alma? Observe-se. Tudo bem não estar tudo bem. Trate-se com generosidade, trate-se com bondade, compreenda a sua humanidade com a mesma graciosidade que esperamos que você compreenda uma pessoa que confessa para você a sua vulnerabilidade, o seu pecado. Uma pessoa que fala conosco da sua vulnerabilidade, do seu pecado, da sua condição de fragilidade,
A gente não acusa, a gente não condena, a gente acolhe. Por que a gente não acolhe a gente mesmo? Tudo bem não estar tudo bem. Tudo bem você receber uma notícia de que a sua mulher está grávida do 3º filho e você receber isso como a pior notícia da sua vida. Como assim tudo bem, Ed? Tudo bem, porque ele não decidiu que receberia dessa maneira. Ele recebeu dessa maneira. Agora senta. Agora senta. Agora senta. E vê o que vem depois do sentou-se. Vem raiva. Vem culpa. Vem vergonha. O que vem? Respira fundo quando não está tudo bem. E senta. E diz: tudo bem, não está tudo bem. Deus, o que nós vamos fazer agora? Porque se não tem esse sentar-se e Deus, o que é que nós vamos fazer agora? Desgaste, não recupera bem, mais desgaste, não recupera bem, mais desgaste. Então a primeira coisa é acolha-se. Compreenda-se, seja generoso ou generosa com você mesmo. A segunda coisa, que foi o que Edilson, o testemunho, Joilson, o que o Joilson falou para nós, que é, acredito eu, o fundamento do CR. Não fique sozinho. Não fique sozinha. E eu quero terminar lendo para você Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aqui, eu gostaria de falar com você. Tudo que eu falei foi espiritual, certo? Amém? Mas agora eu queria fazer um espiritual plus. Espiritual mesmo, assim. Espiritual. Espiritual, tá? E fazer uma comparação que eu trago para a minha vida. Existem coisas que só funcionam na vida da gente se a gente acreditar. Se a gente não acreditar, elas não funcionam. Concorda? Um monte de coisa assim. Mas tem coisa que funciona mesmo se a gente não acreditar. Se eu tomar 1 litro de uísque agora, vai funcionar. Mesmo se eu não acreditar. Vai funcionar. Isso que a palavra de Deus diz. Confesse uns aos outros. E orem uns pelos outros para que sejam curados. É uma coisa que funciona mesmo se você não acreditar. É isso que eu quero dizer. É uma verdade do mundo espiritual. Eu aprendi uma coisa com um amigo muito querido. Hoje ele já mora no céu, chamado Manuel José. Ele disse assim para mim: pastor, quando as coisas estão nas trevas, o diabo usa. Quando a gente traz para a luz, o diabo perde o acesso. Quando você confessa, você tira das trevas e traz para a luz. Quando você verbaliza em voz alta para uma pessoa na sua frente, você fala: Ed, eu tenho vergonha, mas quando eu recebi aquela notícia, foi a pior notícia da minha vida. Minha mulher liga para mim e diz que está grávida. Tirou das trevas e pôs na luz. O diabo perde o acesso e agora Deus começa a trabalhar.
Confessar não é simplesmente compartilhar uma coisa. Ah, você não sabe, eu estou roubando meu chefe. Aí a semana que vem a gente vai almoçar de novo, eu falo, e aí Ed? Eu falo, ah, continuo roubando. Mas estou confessando, né? Não, confessar não é contar. Confessar é dizer o seguinte, olha, sozinho eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu preciso de ajuda. E eu escolhi você para pedir socorro. Então eu estou confessando para você, estou dizendo para você, ó, isso aqui, sozinho eu não vou conseguir. O confessar ao outro é tirar da escuridão. E qual é a escuridão? É esse processo que a gente tem de auto-engano, auto-justificativa, ouvido seletivo, né? A gente fica aqui dentro dando explicação, racionalizando, transferindo culpa, e o diabo só contribuindo na conversação. Na hora em que eu falo e trago para a luz, é um ato de confiança numa recomendação da palavra de Deus, que o perdão que Deus nos dá, nos perdoa, mas o perdão que a gente ouve da boca de um irmão, de uma irmã, nos cura. A confissão a Deus traz paz à nossa situação diante de Deus, mas não necessariamente nos tira do cativeiro. Porque o sair do cativeiro implica mais do que verbalizar o cativeiro. Implica elaborar o cativeiro. Falar sobre o cativeiro. O Freud tem essa expressão maravilhosa que é a cura pela fala. É bíblico. Enquanto eu falo para você, eu estou falando para mim mesmo. Enquanto eu estou tentando explicar para você, eu estou explicando para mim mesmo. E dependendo da sua cara, você fica me olhando com aquela cara de sei. Você acredita mesmo nisso, né? Não, não acredito. Essa história não está boa, né? Não está me convencendo. Não, eu também não estou convencido. Na verdade, eu estou te enrolando. Aí, à medida em que eu vou falando para você, eu vou tomando consciência para mim mesmo. Acolha-se. Admita que você precisa, para sair desse lugar, de uma mão que lhe puxe. A diferença entre receber a ajuda de Deus, que é materializada pelos nossos irmãos, e a autoajuda, é a mesma coisa que uma pessoa acreditar que vai sair do chão se puxando pelos cabelos. Você não consegue. Tem que uma outra mão que não é a sua tirar você do chão. E a mão de Deus que nos tira do chão atende pelo nome de irmão e irmã. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Você, querido, que está online, não precisa ir embora ainda não, tá? Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos sair para os nossos grupos. Se nós pudéssemos colocar aqui no telão os grupos que você pode ir. Mas se você está pela primeira vez, nunca foi em nenhum grupo, fique aqui um pouquinho, que nós vamos ter alguns minutinhos a mais num pequeno painel. Depois eu pedi que traga 2 cadeiras aqui, pastor. A gente vai ficar só uns minutinhos. A pergunta mote, vocês que estão indo para os seus grupos, vai ser: o que preciso tirar do escuro e trazer para a luz? Vamos começar a fazer isso. O que é que eu preciso confessar? Tá bom? O que eu preciso confessar? Isso vai ser. Vamos ficar em pé, por gentileza. Agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso, por essa palavra tão rica. Eu vou orar
Na verdade, antes de nós orarmos, eu vou pedir que os voluntários, as pessoas que fazem parte desse ministério, as pessoas que estão servindo agora em 2025, eu quero, por gentileza, que fiquem aqui e, em vez de orar, o pastor Ed vai orar por nós, nos colocando diante do Senhor. Então, todos os voluntários que estão servindo em todas as áreas, por gentileza, líder, co-líder, eu sei que tem o pessoal aqui o pessoal que não pode subir é o pessoal que está filmando, tá bom? Vocês, o pastor ora por vocês aí mesmo. Mas o pessoal do louvor, por favor, todos os voluntários, eu estou tão animada com 2025. Queridos e queridas, o Evangelho de Cristo, da cura, está sendo apresentado. E vai ser está sendo um ano já abençoador, com a nossa vigília que tivemos esse fim de semana, com a chegada de mais um pastor Kenner, que tem estado com a gente. A boa mão de Deus tem estado conosco. Então, ai, que bom. Quanta gente, pastor Ed, olha que bênção. Olha só, estão subindo. Priscila Jacob, você não se atreva a ficar aí. Você é nossa. Você é uma voluntária nossa, querida. Por gentileza, vão subindo aqui. Você que está sentadinho aqui, nós temos por volta de 130 voluntários. E esses voluntários queridos, eles passaram por um grupo de passos, alguns de nós por 3, 4. Grupo de passos acontece todas as segundas-feiras aqui na nossa comunidade. E durante esse ano que nós ficamos juntos, nós vamos descobrindo o que está escondido e trazemos a luz para o nosso grupo. É o que o Joilson falou. Nós trazemos do escuro para a luz, para as pessoas que estão ali. Então, todos esses voluntários passaram por vários grupos de passos. Aqui nós temos voluntários que trabalham com os kids e os teens, eles estão já nos seus lugares, não estão aqui. Mas temos o pessoal da comunhão, temos aqui o pessoal que cuida da multimídia, da comunicação, do louvor. O pessoal do chá está aqui. O pessoal do chá, cadê o pessoal do chá? Olha que lindos, pessoal do chá. Então, pastor Ed, ora por nós e nos entregue ao Senhor para esse ano, por favor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir, servindo a tua igreja, servindo os nossos irmãos e irmãs, servindo o nosso próximo. Obrigado. Obrigado, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Obrigado, porque na nossa pobreza, na nossa vulnerabilidade, o Senhor nos dá o que dar. O Senhor nos abençoa para abençoarmos. O Senhor nos supre para repartirmos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por todos os voluntários, voluntárias do CR, presentes que o Senhor tem dado a esse ministério na nossa comunidade, que tem abençoado tantas vidas, tantas igrejas, tem sido sinal da tua presença, da tua graça. Obrigado, Senhor. Nós juntos os devolvemos aos teus cuidados, às tuas mãos, clamando que o teu Santo Espírito renove a unção para a obra que o Senhor lhes confiou, renove no seu coração a alegria de servir, renove no seu físico, no seu corpo físico, na sua mente, a saúde, para que te sirvam desembaraçadamente. Que sejam felizes e abençoados enquanto abençoam. Sustenta-os, Pai. Sustenta-os física, emocional, mentalmente, espiritualmente. Guarda-os. E abençoa-os com a bênção que só o Senhor pode nos dar. Que assim seja para a glória do teu nome, para o nosso bem. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Podem bater palmas. Eles são muito preciosos, muito preciosos, muito preciosos. Tem os 2 lugarzinhos aqui que dá para sair. Já fica aqui, pastor.
Então, olha, vai ser... nós vamos colocar... Na verdade... Aí, nós vamos estar colocando aqui no telão os grupos de apoio. E aí, a pergunta mote é: o que preciso confessar, tá bom? Mas se você está aqui pela primeira vez, fica aqui na frente, você online. Nós vamos ficar mais uns minutinhos aqui. E que Deus abençoe. Troque mais um abraço para quem está do lado. Mais um abraço, queridos. Abraço é um presente de Deus. Se você não gosta de abraço, fica em paz também, tá bom? Então vão para os seus grupos em paz. Que a graça de Deus os acompanhe. E logo, logo nos encontraremos ali no lanchinho, tá bom? E você que está aqui pela primeira vez, olha que cadeira bonita que colocaram. Olha que legal. Só basta tirar a mesinha, por gentileza. Pode. Você que vai ficar, enquanto o pessoal está indo, só fica um pouquinho aqui para frente, que vai ser só mais uns minutinhos, tá bom? Você que está longinho, se você puder só se aproximar um pouquinho mais, nós agradeceríamos. E o pessoal que está indo, vai em paz, vai direto para a sua sala, para ouvir as diretrizes. O pessoal da primeira vez, o pastor Ed fica aqui só mais uns minutinhos, e nós vamos ter alguma interação. Então chega aqui o pessoal da primeira vez que está aí atrás, chega um pouquinho aqui para frente, por gentileza. E o pessoal da conexão, o pessoal da conexão pode entregar o folhetinho para eles? Grace e Roseli? Dá para entregar o papelzinho da conexão para eles, por favor? Agora? Muito bem. E o pessoal online, o pessoal online está aqui ainda, viu? Tá. Sabe que Renato, será que o pessoal entendeu que a gente está online ainda? As câmeras estão aqui? Já estão, tá bom. Muito bem. Se o pastor Ed podia vir aqui um pouquinho, por favor, ficar um pouquinho mais perto do pessoal. Nós tivemos cerca de, a gente estava olhando, 450 pessoas online, pastor. E ainda, acredito que ainda estão. Pedi para ficarem um pouquinho. E em vez de fazermos perguntas e respostas, nós vamos abreviar o nosso tempo aqui, para que você volte sempre. A nossa ideia é que depois de uma quarta super, você se implique, você fala, mas eu quero trabalhar essa questão que me assola. Então, eu pensei em fazer assim, pastor. Pensei em eu fazer 3 perguntinhas. Nossa, é só difícil. 3 perguntinhas. E aí, depois o pastor vai prosseguir, vai embora, entende? Vai falar, depois que ele for, um pouquinho só sobre o celebrando, tá bom? Para facilitar. Talvez é para assistir um pouquinho do jogo, pastor. Olha. Então, muito bem. Então, do ladinho daqui também, né? Pastor, a primeira colocação que eu queria fazer, se o senhor pudesse falar, no finzinho da sua reflexão, aquela parte super espiritual que você falou, no finzinho você fala, então, sobre o confessar para Deus e o confessar para outra pessoa. São 3 perguntas apenas que eu tenho. A primeira é: qual é o papel que o senhor vê do CR na nossa comunidade? Se o irmão pudesse ser específico, o que o irmão vê acontecendo através do CR na nossa comunidade? Olha, como você disse no início, eu acredito mesmo que a IBAB, ela é uma comunidade de espírito celebrante. Amém. Domingo passado, veio uma senhora falar comigo, depois que eu acabei de pregar. Ela disse, eu vim de uma igreja que era mais do fogo do que aqui a IBAB.
E aí, quando vim para cá, eu senti um pouco de falta assim do fogo, sabe? Porque eu ia na igreja domingo e eu dava aquela queimada para durante a semana eu ia esfriando assim, aí no outro domingo eu queimava de novo, aí eu ia esfriando assim. Aí quando eu vim aqui, eu senti falta do fogo assim. Porque eu ia embora pensando: ai, Jesus, eu tenho que melhorar. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, Jesus, eu acho que eu não te conheço direito. E eu percebi que eu fui sendo transformada. E eu acho que esse é um testemunho de um celebrante. Amém. Que encontra na sua comunidade a condição de olhar para si mesmo, olhar para si mesma com os olhos da graça de Deus que transforma. E o CR é esse lugar, ambiente, para que pessoas como essa senhora tenham aonde ir quando começam a olhar para si. Porque quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente se dá conta das nossas sombras, das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, e a gente tenta superar. Porque existe um modelo religioso que é o seguinte: eu continuo fraco, vulnerável, débil, com a vida torta, mas eu venho aqui, pego um fogo e Deus abençoa, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquilo, e eu continuo sempre a mesma pessoa. Mas quando eu começo a olhar para mim mesmo, e o Espírito de Deus começa a dizer: está na hora de crescer, está na hora de mudar, está na hora de se libertar disso. Eu me lembro que a doutora Eli falou: até quando? Lembra? Lembro. Até quando? Quando o Espírito de Deus diz para você: até quando você vai ficar nessa vida? E você começa a buscar caminhos de superação, você percebe que precisa de ajuda. Essa é a hora que qualquer pastor da IBAB dizia: você já foi no CR? Não é só você fez terapia, você já foi no monte fazer jejum e oração. Você já foi no CR? Você conhece o CR? Eu acho que esse é o papel do CR na nossa comunidade. É o recurso da graça de Deus para pessoas que acreditam e descobrem que elas precisam de ajudas para que elas possam crescer e experimentar a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Obrigada. A segunda, a penúltima pergunta, ou colocação, aquele rapaz, o Joilson, ele é alguém que esteve com a gente, só foi para os Estados Unidos porque teve que trabalhar, mas alguém que teve um impacto muito grande no nosso CR, como liderança. E, pastor Ed, esse homem provavelmente não teria o lugar para poder falar e ministrar. Então, eu também vejo que a nossa comunidade, ela tem um chamado para essas pessoas machucadas, pecadoras. E como que o irmão vê a IBAB, como que nós chegamos a esse lugar, pastor Ed, de ser um lugar em que o pecador, ele não é maldito, ele não é expelido. Como que nós chegamos num lugar tão único dentro da igreja brasileira? Como é que nós escapamos do fundamentalismo, da religiosidade? Como o irmão vê esse caminho que nós chegamos? Eu celebrando aqui, é o maior celebrando que tem no Brasil. E, obviamente, não é por causa do celebrando, é por causa da igreja. A igreja é uma igreja celebrante. Como que a nossa comunidade, como o irmão acha que nós chegamos nesse lugar em que o pecador é respeitado? Honestamente, eu não sei responder como.
mas eu acho que eu consigo expressar algumas intuições do que o Espírito de Deus nos deu como comunidade. Algumas compreensões. Primeiro, que Evangelho é boa notícia. E nós temos que falar de Deus e de Jesus como quem dá uma boa notícia, não como quem dá uma má notícia. Você sabe que você está indo para o inferno, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Pois isso não é uma boa notícia. Você sabe que você é pecador, né? Você sabe que você é pecadora, desde o ventre da sua mãe. Você sabe que você tem que se arrepender, né? Isso não é uma boa notícia. Isso é quase que uma ameaça, né? Então, primeiro, que o Evangelho é boa notícia. Segundo, que eu acho, eu não sei dizer também como, mas eu penso que a maneira como nós falamos de Jesus, pelo menos a mim me interpela, que a gente fala que Jesus comia com os pecadores, que Jesus almoçava com os pecadores, os publicanos e os pecadores. E geralmente a gente fala disso elogiando que Jesus não era preconceituoso, que Jesus era misericordioso. Mas teve uma vez que eu tive o seguinte insight. Eu sempre lia esse texto como uma exortação para mim. Ed, chegue perto dos pecadores, não julgue os pecadores, tenha misericórdia dos pecadores. Falando de mim, para que eu absorvesse a virtude de Jesus, de não ser condenatório e excludente. Mas teve um dia que eu olhei para esse texto e me deu uma alegria muito grande de pensar que os pecadores se sentiam à vontade na presença de Jesus. Não é que Jesus se sentia bem entre os pecadores. Os pecadores se sentiam bem do lado de Jesus. Eles não se sentiam ameaçados, julgados, criticados, medidos. Eles se sentiam à vontade, eles se sentiam acolhidos, eles sentiam que eles eram bem-vindos. Eu lembro uma vez que eu estava lendo, acho que foi o Brennan Manning, que ele disse a diferença entre um grupo de AA que ele frequentava e a igreja. Que na igreja, quando a pessoa chega atrasada, todo mundo olha meio assim criticando, né? Chegou atrasado, está atrapalhando o culto, sei lá o que, está atrasado. É uma crítica. E ele disse, mas no grupo do AA que eu frequento, quando uma pessoa chega atrasada, é uma alegria. Porque a gente sabe o quanto custou para ela chegar. O quão difícil foi para ela chegar, e graças a Deus ela chegou. Essa maneira de olhar para o ser humano, pecador sim, mas o ser humano agônico, sofrendo, machucado, ferido, inclusive com essa maravilhosa expressão, né, da comunicação não violenta, que todo ato violento é um grito de socorro que revela uma dor. Se em vez da gente prestar tanta atenção no ato violento, a gente tentasse empatizar, se solidarizar com aquela dor, Vou me permitir um testemunho meu. Uma vez eu fiz uma palestra para o IBAB adulto e eu disse que tinha sido criado pela minha avó e lá pelas tantas eu falei que a IBAB era um ambiente onde as pessoas LGBTs eram bem-vindas. E aí um camarada me mandou um e-mail no dia seguinte dizendo: só mesmo um garotinho criado pela vovó tem simpatia com gay.
Aí, aquilo entrou pela minha alma e a minha vontade, porque eu sabia, ele mandou um e-mail para mim, eu conhecia o sujeito. Falei, quando eu encontrar com ele de novo, eu vou dar uma cabeçada nele. Eu vou dar um soco nele. Porque eu fiquei muito com aquela raiva, né? E eu tinha um amigo que o apelido dele era Hulk. E foi o Hulk que trouxe esse cara para a igreja. E me apresentou esse cara. Eu falei, eu vou pegar ele, vou levar lá no Hulk e vou falar, olha o que esse cara falou para mim, ó. O Hulk dá um... Mas aí eu fui, coloquei meu coração diante de Deus e escrevi para esse irmão aí o seguinte e-mail de resposta. Prezado irmão fulano de tal, eu quero pedir perdão para você, porque você deve ter uma dor tão grande dentro de você e tão insuportável que fez você me agredir da maneira como você me agrediu. Então me perdoe por não ter sido sensível à sua dor. Você não acredita como esse homem me procurou aos prantos na outra vez e me abraçou e chorou e falou, me perdoa, eu jamais deveria... Entende quando a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Se nós cultivarmos essa cultura de que as pessoas inadequadas, inconvenientes, violentas, agressivas, transgressoras, no fundo, elas carregam um sofrimento que elas não conseguem dar conta. E se elas chegarem à mesa de Jesus e perceberem que não foram julgadas, excluídas, recriminadas, etc, 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 eu acredito muito nisso, elas se desarmam. E eu acho que é isso que a Bíblia fala, que diz que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange. Não é a ameaça de Cristo, a crítica de Cristo, a confrontação de Cristo, a denúncia de Cristo. Não, é o amor de Cristo que nos constrange, que nos quebranta, nos quebra. E eu penso que o nosso esforço na IBAB é construir uma comunidade assim. Que a gente acolhe as pessoas nas suas dores e Deus vai fazendo o que só Ele pode fazer, não a gente. É o que Deus faz no meio de nós. Muito obrigada. Eu não tenho a última pergunta. Eu pensei em fazermos alguma coisa assim, pastor. Primeiro, agradecendo as 375 pessoas que ainda estão online. Normalmente eles vão embora para os seus grupos. Então, você que está online, eu sei que tem muitos pastores que querem começar celebrando em vários locais nesse momento aqui. Antes de nós orarmos pelo querido pastor Ed, eu pensei em, se você pudesse dizer uma palavra como a qual você está saindo daqui. Tá bom? Uma palavra, uma frase. Por que valeu a pena vir nesse lançamento do CR 2025? Por que valeu a pena? O que Deus falou de um jeito específico no seu coração? A nossa oração é que você retorne na semana que vem e faça parte dessa família linda de recuperandos. Aqui como o AA, né? A gente fica muito contente quando você veio, principalmente se você conseguiu chegar, não importa a hora. E tem sido um lugar de tanta graça, de tanta misericórdia. Então, não sei se o Lomba pode usar o meu... Tá ótimo. Então, o microfone ali, uma frase ou uma palavra pela qual você gostaria de dizer. Por que valeu a pena estar aqui antes de nós orarmos pelo pastor Ed? Recomeço, com certeza. Recomeço. Nem. Fala o seu nominho antes de você falar a palavra. Silmara. O nome dela é Silmara, gente. Oi, Silmara. Oi, Silmara. Eu vou falar a mesma coisa que depois de 37 anos em Cristo, eu disse na vigília, na oração com a Pri, eu me sinto triunfante. Eu venci, eu cheguei viva aos 49 anos de idade. Então, é um triunfo na minha vida, vocês. Obrigada. Obrigada por partilhar. Pode ser uma frasezinha também, tá bom? Como ela fez. Eu sou Eliane.
Oi, Eliane. Pessoal, sabe por que a gente faz isso? Eu me lembro quando eu conheci o programa, eu achei o programa legal, mas essa partezinha da rezinha eu não gostava. Falei, vou chegar lá na IBAB e a gente tira a rezinha do começo. Aí depois eu entendi que a rezinha é uma bênção. É assim, ó. Você sempre chega aqui como o irmão de alguém, a esposa de alguém, a médica, a do lar, a professora. E aqui você é reconhecida pelo teu nome, pela tua identidade. Não é a profissão. Não é o pastor, não é a pastora, não é a missionária, é a fulana. Então, é doce. Aí, quando a pessoa fala, meu nome é tal, quando você repete, oi, fulana, você reconhece aquela pessoa como uma pessoa. Não é legal? Vamos fazer de novo? De novo, Li. Meu nome é Eliane. Oi, Eliane. Não ia falar, mas já que você falou, que bom que você não tirou. Porque isso me fez muito bem esse tempo de CR. Ouvir o meu nome falado por outras pessoas. Que lindo. A palavra é autoacolhimento. Fala um pouquinho, como assim? Eu refletir sobre o momento que o Ed falou sobre estar bem, não estar bem. Está tudo bem não estar bem. Me acolher, me permitir, não ser tão exigente comigo mesma. Então, já que era para definir em uma única palavra, autoacolhimento. Obrigado. Fui muito boa em acolher os outros e não me autoacolher. Obrigada por partilhar. Obrigada. Boa noite, me chamo Priscila. Oi, Priscila. Uma palavra para mim hoje à noite é paz. Eu sinto paz em ouvir tudo que eu ouvi, que está tudo bem, quando não está tudo bem. Eu não preciso brigar comigo, nem com o outro, nem com Jesus. E eu saio renovada na minha esperança, em viver, em me relacionar, respeitando os tempos, né? Tem horas que as folhas caem, gostei dessa figura, e que está tudo bem. Então eu saio em paz, e olha que para uma controladora, gente, e eu saio renovada na minha esperança. Muito obrigada. Obrigada por partilhar. Eu vou então partilhar também, pastor. O que você falou que me veio, que deu uma luz assim, realmente são ciclos. E tudo bem não dar fruto em certos ciclos. Tudo bem não ter as folhas bonitinhas. Então, assim, me chamou a atenção. Boa noite, meu nome é Janaína. Oi, Janaína. Eu aqui no CR aprendi sobre a cura da alma. E assim, sou muito grata pela rede de apoio que estou tendo e por todo acolhimento. Então hoje para mim está sendo um renascimento. Amém. Obrigada. Obrigada por partilhar, Janaína. Eu sou um filho amado de Deus, o meu nome é Vanderlei. Oi, Vanderlei. A minha palavra é gratidão. Gratidão porque eu só passei a acreditar na humanidade da IBAB, sou eu falando, porque eu acredito na sua humanidade. É de René. Obrigado. Muito bem. Então, eu vou pedir que a gente fique em pé, por gentileza, e nós vamos agradecer a Deus por essa noite tão abençoadora, pelo cuidado de Deus para com a gente, pelo momento, né, desse celebrando, recomeçando. E eu vou pedir que a Suzana, se você pudesse vir aqui, orar pela gente, orar pelo pastor, por gentileza, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos. Se você pudesse, olha, o celebrando, uma das coisas que a gente não a gente tenta não falar evangeliquez, a gente tenta dar boa noite em vez de graça e paz, a gente tenta ser o menos religioso possível. Porém, se você puder estender a tua mão,
Você pode estender sua mão aqui, agradecendo a Deus por esse ministério, por essa comunidade tão única que tem abençoado tantas vidas. Nós agradeceremos. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por estarmos aqui, por receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, pelo teu Espírito. Te agradeço, Senhor, pela vida do teu servo. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem renovado. E entendemos, Pai, que esse caminho, Senhor, está sendo aplainado pelo Senhor, sustentando, Senhor, a Ele e a nós. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Vai descansar, meu irmão. Vocês só um minutinho, tá bom?